Olá pessoal, aqui é Ricardo Bordião e vamos começar mais um episódio, como sempre, com pessoas incríveis. Hoje eu vou apresentar, bater aquele papo descontraído, com uma profissional de saúde que tem mostrado e desafiado, através da saúde, a gestão pública. Vamos falar hoje com a diretora-geral do Hospital Municipal Salgado Filho, no Rio de Janeiro, Sandra Mello. Sandra, é um prazer falar com você, para passar um pouquinho dessa experiência toda sua trajetória. Até quero falar um pouquinho sobre a sua qualificação, para esclarecer melhor esse assunto. Médica, intensivista, professora, ex-coordenadora de emergência clínica do Hospital Salgado Filho, uma trajetória de muita dedicação e superação. Acho que superação pode dizer que é a sua marca, Superou diversos desafios até chegar o momento de hoje. Me fala um pouquinho como tudo começou na sua carreira, como que chegou até você ser médica. Você fez fisioterapia, isso, Isso. Boa noite, Ricardo. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui no podcast com você. Obrigada pelo convite. A minha trajetória de vida ela é bem esforçada, podemos dizer assim. Foi bem difícil. Eu tive muito apoio do meu pai e da minha mãe, de toda a minha família, das minhas irmãs. Desde 4 anos de idade, eu falava para minha mãe que eu iria ser médica. Desde pequenininha, é um sonho de infância. Eu falava, mãe, quando eu crescer eu vou ser médica. Então, desde pequena, é uma coisa que é do fundo do coração. Eu fiz o vestibular de medicina. Eu fui aprovada, mas eu não fui classificada. E como eu já tinha 18 anos, eu falei, vou começar logo uma faculdade para não ficar parada. E aí eu fiz faculdade de fisioterapia. Mas não era realmente o meu sonho. Era só para não ficar parado. Eu pensei, bom, faço fisioterapia e aí eu já tenho um emprego e com esse dinheiro eu consigo pagar a faculdade de medicina. Já sendo uma da área de saúde, já... Isso, já iria ajudar. Porque a faculdade de medicina, todos sabem, é muito cara e a pública também é muito concorrida. Apesar de eu sempre ter passado para a faculdade de medicina, eu era aprovada, mas eu não era classificada dentro do número de vagas. Então, eu fiz fisioterapia, me formei na Universidade Gama Filho. Foram 4 anos, eu me formei fiz de 1998, 1999, 9925 até 2000, 2001, 2002, 2003. Me formei em fisioterapia em agosto de 2003. Mas quando me formei, não era aquele sonho que eu queria realmente. No fundo do coração, eu sempre quis ser médica. E na vivência da fisioterapia, eu tinha contato com os médicos, O meu estágio de fisioterapia foi no Salgado Filho. Então, assim, a minha história no Salgado Filho é uma história longa. Eu pisei no Salgado Filho, eu tinha 20 anos, Então, assim, 24 anos atrás. Eu comecei como estudante de fisioterapia, o meu estágio foi no Salgado Filho. Eu tinha muito contato com os médicos. E, assim, eu era limitada, porque na fisioterapia você não pode fazer tudo que os médicos fazem. E eu falava, nossa, eu amo estar aqui, o hospital é tudo que eu sempre quis, mas eu preciso de algo a mais. Só que a faculdade de medicina, no momento em que eu terminei fisioterapia, para mim, passar na faculdade de medicina particular, eu passei, quando eu entrei para medicina, em 8º lugar, para a Universidade Gama Filho. Só que o valor era muito pesado para minha família. Graças a Deus eu tive apoio fundamental da minha mãe, do meu pai, das minhas irmãs. A minha família me ajudou muito a chegar onde eu estou aqui. Meu pai, Roberto, minha mãe, Lídice, minhas irmãs, Elaine e Tatiana, me deram toda a força, mas assim, financeiramente para a gente era algo meio impossível. Assim, as pessoas falavam, os vizinhos, como que ela vai fazer medicina? Ela não tem condições de fazer medicina. Então eu falo para vocês que têm um sonho, não desistam. Tudo é possível naquele que nos fortalece. Eu sempre tive fé em Deus. Então, para mim, nunca foi um problema. Eu sabia que eu ia ser médica, no momento certo, no tempo de Deus. Então, eu me formei em fisioterapia em 2003. Em 2005, eu entrei para medicina. Eu, em 2004, fiz o pré-vestibular no CEL e passei em 8º lugar para a faculdade de medicina. No começo foi muito difícil, realmente, porque o valor é muito caro. Mas graças ao programa do FIES, ao nosso presidente Lula, eu cheguei onde eu cheguei.
Porque se realmente eu não tivesse com o FIES eu ganhei 50% de bolsa na faculdade de medicina. Mas mesmo os 50% de bolsa, para mim era muito pesado. Era muito pesado. Então, assim, foi muita dificuldade. Eu trabalhava, estudava. Eu era vendedora de medicamentos da Johnson & Johnson, eu era representante comercial. E eu vendia remédio e fazia faculdade. E os meus clientes eu vendia para grandes farmácias, eles sabiam que eu fazia medicina e todos me apoiaram, todos me ajudaram. Fui muito ajudada, muitas pessoas me ajudaram a chegar onde eu cheguei. Passei por muita dificuldade. Assim, eu pagava a matrícula e ficava devendo período. E aí, quando chegava no outro período, eu pagava a matrícula e fazia acordo do período anterior. E isso eu fui até o final, mesmo com o FIES. Então, assim, sem o FIES, realmente eu não teria conseguido de maneira nenhuma. Então, eu agradeço ao presidente Lula pelo FIES. Graças a ele, eu estou formada. Estou formada hoje, sou médica. Então, assim, foram muitos desafios. Chorei muitas vezes, né, pela dificuldade, por não ter o dinheiro da matrícula, às vezes, por não ter o dinheiro para continuar. Pensei em alguns momentos em parar pela dificuldade, mas eu trabalhava, estudava. O meu dinheiro do trabalho eu botava na faculdade, minha mãe me dava o dinheiro dela, meu pai, minhas irmãs, todo mundo ajudava, os meus clientes também me ajudavam, pessoas queridas me ajudavam. Não, você não vai parar, a gente te ajuda, a gente paga quando você puder. Amigas de infância também, Marcele sempre me ajudou, pagava a matrícula, depois eu pagava. Então, assim, não foi fácil. Mas foi, assim, muita dedicação e muita fé. Eu nunca tive... eu nunca pensei, assim, que eu não iria formar, sabe? Eu sabia, no fundo do meu coração, eu sabia que eu ia ser médica. Eu nunca tive dificuldade de entender que eu seria médica. Porque desde pequena eu falava que ia ser médica, apesar de todas as dificuldades. Então, os sonhos são para serem realizados. Não importa a dificuldade. E os obstáculos tornam a gente cada vez mais forte. E o bacana nessa história é que você teve uma grande rede de apoio. Sim. Né? E essa rede de apoio foi fundamental para que Essencial. o seu sonho, né, seguir em frente e você tinha aquele propósito e você tinha quase um amor platônico pela Salgado Filho, né? Pelo que Sim. deu para perceber. Né? Comecei bem novinha lá. E, na verdade, assim, a história de ser médica, desde pequeno eu queria ser médica. E meu pai, ele teve Parkinson, doença de Parkinson com 40 anos de idade. De 39 para 40 anos, o que é muito novo para a doença. E viveu 32 anos aí com a doença. Ele faleceu aos 72 de uma queda de um traumatismo crânioencefálico. Mas eu queria ser médica para cuidar do meu pai. Eu queria ser neurocirurgiã. Só que quando eu perdi meu pai, eu acompanhava a equipe de neurocirurgia do Salgado Filho e estava fazendo prova de residência para neurocirurgia. Então, ele faleceu na mesa com a equipe de neurocirurgia que eu acompanhava. Isso foi muito traumático. E aí eu desisti. Eu ainda tentei acompanhar algumas neurocirurgias, mas eu fiquei muito emocionada, eu chorava no meio da neurocirurgia. E aquilo tudo me bloqueou. E eu acabei mudando, indo para outra área, indo para terapia intensiva, para emergência, que eu fiz no próprio Salgado Filho. E a partir de gestão agora. Eu acredito que você até pode me confirmar que todo esse desafio inicial foi uma mola para você chegar aonde você chegou, que é o cargo principal do Salgado Filho, né, que é a direção onde você pode direcionar todas as suas ideias, né, até realizá-las. Né? E qual, nesse caso, quando você chegou, vamos partir logo para o Salgado Filho, nesse caso, né? Qual foi o seu maior desafio? Porque você começou na emergência, foi isso? Eu comecei na emergência. Assim que eu formei, eu recebi o convite do Dr. Libório para fazer especialização de urgências e emergências clínicas, que era através do FRJ, do projeto da BioRio. E aí eu fiquei muito feliz, porque era um hospital que eu já tinha sido acadêmica como fisioterapia, e agora ia entrar com medicina, como médica, né? Eu comecei o estágio de medicina no Salgado Filho, eu estava para o 3º, 4º período, então eu já era bem novinha, é um hospital que eu conheço desde muito nova. Comecei como acadêmica só para acompanhar no 4º período, são 12. Então, assim, quando eu me formei, eu já tinha muita experiência de emergência do Salgado Filho. Acompanhei grandes médicos, pessoas muito queridas, Dr. Jorge Lucena, Dr. Fulvio era chefe de equipe na época, que hoje é nosso chefe da cirurgia vascular. Aquele hospital é o hospital do meu coração. Todos que estão ali dentro eu conheço.
Eu conheço da faxineira, do pessoal da Conlube ao diretor. Conheço por nome, sei o nome de cada um, de cada técnico de enfermagem, de cada enfermeiro, de cada médico, de cada setor. É minha casa, na verdade. Mas nem sempre foi fácil para mim no Salgado Filho. Eu sou uma pessoa que tem eu tenho muita força e eu faço muito pelo paciente. O meu enfoque é na humanização. Eu acho que os médicos, alguns, hoje em dia, eu vejo que estão perdendo um pouco da empatia e da humanização em relação ao próximo, né? Então, eu sempre me coloco no lugar daquela família. Ali é o amor de alguém. Então, eu sempre briguei muito pelos pacientes. Teve uma época assim que eu entrei no Salgado Filho, foi em 2014, 2015, estava tendo um surto de chikungunya, de zika, e muitos casos no Salgado Filho de zika e chikungunya de síndrome de Guillain-Barré, após zika ou após chikungunya, que é uma doença que começa com uma paraparesia ascendente e vai paralisando, né? Paralisa os músculos da perna, vai para os braços até chegar à depressão respiratória, que é no músculo diafragma. E eu peguei muitas pessoas jovens de 18, 19, 20 anos. Então, eu já estava acostumada a tratar esse tipo de doença e eu começava logo imunoglobulina. Eu pedi o parecer da neuro, na época tinha o doutor Hugo, maravilhoso, o doutor Altel, faziam o exame do líquor. E antes mesmo de sair o resultado, eu já começava com a imunoglobulina, porque eu não queria que ninguém chegasse a uma evolução de uma parada respiratória de parar, como tiveram algumas perdas, né, por diagnóstico demorado em outros lugares. Ali a gente estava com muita expertise nisso e a gente salvou muita gente. E a imunoglobulina é uma medicação muito cara. Então eu tive alguns problemas assim, com diretores, né, com coordenadores de brigar pelo paciente. Sim. Não, eu vou começar a medicação agora. Não, mas você tem que esperar isso, o líquor, tem que esperar sair o resultado. Não vou esperar, tem 19 anos, tem 20 anos. Então, eu sempre fui muito impulsiva. Não, eu vou começar agora. E prescrevia, iam lá, Sim. cancelava, eu prescrevia de novo. Então, assim, as minhas brigas eram pelo paciente, em prol do paciente, pela vida do paciente. O meu plantão terminava às 8 da noite, estava meia-noite, eu ainda estava lá, minha mãe ligava. Minha filha, você não vai vir para casa? Não, mãe, eu vou dormir aqui hoje, porque tem uma paciente jovem aqui de 19 anos com Guillain-Barré, eu tô com medo de repente, ela parar de respirar, eu vou ficar aqui pelo plantão, porque qualquer coisa eu quero salvar ela, eu já comecei a imunoglobulina, não quero que ninguém pare. Então, assim, algumas condutas, assim, eu fazia tudo em prol do paciente. E, às vezes, tinha um protocolo, você esperar sair o resultado, alguma coisa, mas eu queria fazer tudo. Então, algumas pessoas da direção, às vezes, houveram algumas chamadas de atenção e algumas pessoas... E uma certa resistência, né? Isso, achavam que eu era muito impulsiva, que eu fazia muito pelo paciente, eu pegava o telefone do paciente, eu ligava para o paciente, eu pedia para depois voltar a me procurar. Então, assim, tinha um carinho médico-paciente, uma humanização, uma empatia, que infelizmente eu vejo que não tem muitos médicos. Então, se eu errei ou se eu fiz algo de errado, que algumas gestões anteriores da direção do hospital me julgaram, eu peço desculpas, mas tudo foi em prol da vida dos pacientes. Eu sempre me coloquei no lugar de cada um. Eu sempre quis devolver o amor de alguém para casa de alguém. Então, eu errei querendo o melhor. Então, sempre assim. Sempre acertar. Você teve um grande desafio na pandemia, né? Acho que todos nós da área de saúde tivemos essa dificuldade da pandemia, as dificuldades dos hospitais. Me fala um pouquinho como foi para você essa fase. Ricardo, a pandemia foi um momento muito difícil. Como eu falei, eu comecei lá no hospital como acadêmica, fui depois interna do hospital, fui pós-graduanda em emergência e assumi a coordenação da emergência justamente na pandemia em 2021. Eu diria para você que foi o momento mais difícil da minha vida, porque em 2020 começou o Covid, eu tive a minha filha, que se chama Roberta, ela nasceu em março de 2020, ainda podia ir no hospital, ter filmagem, né? Aquela festa toda. Na semana seguinte que ela nasceu, começou a estourar na televisão. Covid.
E a minha mãe falava assim para mim, olha, eu não posso pegar Covid. Se eu pegar Covid, eu vou embora. Eu, mãe, para, tá lá na China. Não tem nada a ver, não fala uma coisa dessas, não vai chegar aqui e tal. E vendo aquele alvoroço todo na televisão, eu tinha acabado de ganhar neném, estava de licença maternidade, com 4 meses voltei para a linha de frente. Quando eu voltei para a linha de frente, eu precisava voltar, porque nesse meio tempo eu perdi a minha mãe para o Covid. Desculpa. Meu grande amor. Eu perdi a minha mãe para o Covid. Tentei de tudo para salvá-la. Fiquei no hospital direto com ela, deixei a minha neném em casa com a minha tia, meu marido, minha prima, minhas irmãs cuidando e fui lá cuidar dela. Eu não saí 1 minuto do lado dela, mas infelizmente eu não fui capaz de salvá-la. Mas ao invés de eu me entregar e cair numa depressão profunda, eu tive a honra de receber o convite do Dr. Paulo Rodrigues, que era o diretor do Salgado Filho, que estendeu a mão para mim quando eu mais precisava. Ele falou, Sandra, eu sei que a dor que você está sentindo agora é muito grande, que nada nem ninguém vai tirar a dor da perda da sua mãe, mas eu preciso de você na emergência, coordenando a emergência do Salgado Filho na pandemia. Aquilo abriu meu coração. Eu falei, se a minha mãe estivesse aqui, ela está muito orgulhosa. E ajudando outras pessoas é uma forma de... Sim, e a minha mãe sempre falou para mim, desde pequena, tudo que você faz pelo próximo, volta em dobro. Eu quero sempre que você atenda num projeto social, quero sempre que você ajude as pessoas, e assim sempre foi feito. Então, eu peguei esse convite e agarrei com todas as minhas forças. O que eu posso te dizer é que a pandemia foi o momento mais difícil da minha vida e, com certeza, de todos os médicos, de todos os estados, de todos os países do mundo. Nós perdemos amigos, perdemos familiares, perdemos pessoas incríveis. Lá no Salgado Filho, perdemos o Dr. Ivan Arbeck, perdemos o Dr. José Renato Ludolfo Paixão, nosso neurocirurgião, perdemos o Dr. Luiz Henrique Alves, nosso cirurgião geral, perdemos o Igor, nosso clínico, perdemos pessoas incríveis. Mas o que eu posso te dizer que eu aprendi da pandemia, finitude de vida. Bens materiais não significam nada. Tudo vai embora. Se você não tem vida... É verdade. E humanização, empatia. Eu posso dizer que eu conheci a sua mãe, né? Eu tive a oportunidade, na época eu estava empresariando clínicas de vacinação e tive, né, como vocês, como clientes, né? E eu vou dizer que eu via cada dia a sua mãe cuidando da sua família e eu sei que foi um momento muito difícil. E entendo perfeitamente o que você passou. E realmente eu acredito que o fato de você ter ajudado nesse momento, não é, esse novo desafio, trouxe de uma certa forma um certo conforto para você, a ponto de você tentar ajudar outras pessoas, não é isso? Sim, na verdade eu ocupei todo o meu tempo no hospital. Eu não voltava para casa. Eu morei no hospital. Eu vesti a camisa, deixei a minha neném com a minha família cuidando, tinha medo de voltar e passar alguma coisa para eles em casa e salvei muitas vidas, foram inúmeras, muitas e muitas vidas e as pessoas não podiam olhar seus familiares. Tinham pacientes que choravam, deixa eu ver minha mãe, eu quero ver minha mãe, eu dava meu telefone, olha, se ela vier a ser entubada, eu vou fazer uma ligação para você no FaceTime, no WhatsApp, e você olha, e assim eu fazia. Todo paciente que chegava aquele momento crítico, que a gente sabe que muitos chegaram, o da intubação, que era o momento mais difícil, que dificilmente a gente conseguiu tirar os pacientes da ventilação mecânica, principalmente idosos, ou pacientes com comorbidade, obesidade ou alguma doença de base. Eu conversava com toda a minha equipe e falava, gente, pode ser o último momento da vida dessa pessoa. Ela é a mãe de alguém.
A Sim. filha está em casa esperando. Então, assim, todo mundo aqui na emergência que for entubado, eu quero que vocês peguem o próprio celular de vocês, liguem para a família de vídeo, para que eles possam ter esse último momento. Essa oportunidade. E assim foi feito. Eu recebi assim, muitas cartinhas, muitas mensagens no meu Facebook, assim, agradecendo. Doutora, eu nunca vou esquecer, a senhora me proporcionou o último minuto de vida com a minha mãe. Então, assim, isso foi incrível, porque eu não via isso nos outros hospitais. Isso cabia à gestão, a cada um que estava exercendo a sua função tomar esse tipo de decisão. Eu acredito que foi até pelo fato de, como você falou, a empatia, se pôr no lugar da outra pessoa, isso é fundamental. Sandra, eu vou dar uma paradinha para falar agora do nosso patrocinador, né? Até para te dar uma pausa, né? Que foi um momento de emoção. Verdade. Vamos falar sobre a ZapMed, né? Que é uma ferramenta de comunicação, né? Diretamente com um profissional de saúde. Se você tem uma clínica e quer fazer essa comunicação diretamente com seus clientes de maneira fácil, intuitiva, faça um contato com a ZapMed, que vocês vão conseguir uma tranquilidade e aproximar o seu cliente com mais facilidade da sua clínica. Vou falar também da Interfinancial, tá? Que a Interfinancial é uma empresa especializada em consultoria previdenciária, né, e aposentadoria especial para profissionais da área de saúde. Você que é profissional de saúde, fica ligado nessa dica. Se você é médico, enfermeiro e atua na área de saúde ou possui mais de um vínculo de emprego, é possível que você tenha pago mais contribuições para o INSS acima do limite máximo que é permitido. Isso acontece demais, não é, Sandra? Você que é médica. E esse valor dos últimos 5 anos pode ser recuperado. Alguns profissionais de saúde também podem ter direito à aposentadoria especial, com 25 anos de serviço. E o valor das contribuições que forem consideradas excedentes também pode ser recuperado. Caso haja interesse em verificar a sua situação, que se enquadra nos casos acima, se você tem um direito à aposentadoria especial, façam uma consultoria com Jean Ferraz, tá? No telefone 21 98 088 9101. Você que é profissional de saúde e quer aproveitar essa dica, não deixe de comunicar e fazer essa consultoria. Então vamos, Sandra, agora com um momento um pouquinho mais tranquilo, né? Um momento de emoção, né? A sua história é uma história bonita, né? Cheia de emoção, desafios, né? E com certeza você inspira profissionais, com certeza, né? Com toda essa dedicação. O que você aprendeu nessa etapa, né, que você ficou gerenciando, né, equipes médicas, de um modo geral, nesse setor? O que você trouxe para você e o que você passou? Você diz na época da coordenação ou agora? Na coordenação. Então, na época da coordenação, eu aprendi que todos somos uma equipe, todos somos um só, né? O coração do hospital. E que todos da equipe têm que se dar bem, todos da equipe têm que entrar num comum acordo. Aprendi que a empatia, a humanização são essenciais para a vida médica, seja qual for a especialidade médica, e que a gente precisa de profissionais especializados. A especialização, né? Também a gente precisa além de especialização, humanização e... desculpa, me fugiu a palavra. A parte acadêmica. Sim. O Hospital Salgado Filho, ele sempre foi um hospital muito forte na parte acadêmica, quando eu era acadêmica. Sim. De um tempo para cá, ele perdeu essa parte acadêmica. Sim. E eu agora, nessa gestão, eu já estou chamando as faculdades, né, chamando os alunos. Temos uma sala específica na emergência para receber os alunos, para voltar a ser o hospital acadêmico que sempre foi. Na minha época, eram brigas para entrar no Salgado Filho. No Salgado Filho só entravam os CRs mais altos da faculdade. Para escolher o internato lá era briga. Sim. Hoje em dia, de uns anos para cá, ninguém estava querendo ir para o Salgado Filho. A coisa se perdeu um pouquinho. Se perdeu um pouco da parte acadêmica. Sim. Né? Mas na minha gestão eu quero
focar nessa parte acadêmica, nos cursos de especializações, nos artigos científicos, na publicação de artigo. Né? Os acadêmicos, eles trazem muita coisa boa para o hospital, é mão de obra, é carinho, é uma amor troca, pelo né? paciente, é uma troca. Troca de informação. E poder ser professora, né? Passar para os alunos um pouquinho da nossa experiência é gratificante. Hoje em dia, na direção, eu tenho muitos ex-alunos meus que são médicos na unidade, que eu tenho muito orgulho, que são maravilhosos. São maravilhosos. Então, assim, essa parte acadêmica é muito bacana. E além dessa parte acadêmica, você foca em algum outro projeto para trazer o Salgado Filho? Você mostrou que ele está meio no ostracismo, estava no ostracismo, você chegou para exatamente mostrar um perfil agora mais acadêmico. Isso, o nosso perfil agora é um perfil mais acadêmico, um perfil humanizado. Mais raiz, humanizado. Né? A nossa diretora de enfermagem também é cria do Salgado Filho, está desde novinha lá. Então, estou botando pessoas que têm um amor no coração. Sim. Porque tem pessoas que trabalham lá, mas que não amam o hospital como eu amo, como a Elisa ama, que é o nosso hospital de coração, nosso hospital escola, onde nós nos tornamos quem somos. Eu tenho muita gratidão. Eu agradeço todos os momentos bons e os momentos ruins. Nem sempre foram momentos bons, nem Jesus agradou a todos, né? E em alguns momentos eu desagradei algumas pessoas, querendo sempre o melhor pelo paciente. Então, assim, o que eu passo para os alunos e para todos os médicos que estão com a gente é nunca desistir de nenhum paciente. Não existe desistência, não pode desistir. Você tem que tentar sempre até o final. Eu lembro que eu peguei um caso de uma dissecção de aorta com os acadêmicos na sala de emergência e tinham 10 acadêmicos comigo. Aí nós fomos para a sala de tomografia, identificamos uma dissecção de aorta torácica. Aí não é a cirurgia vascular, é a cirurgia cardíaca, mas chamamos o vascular da época. E ele falou, nossa, é cirurgia cardíaca, nós não temos cirurgia cardíaca aqui. E nem regulação. A cada 1 hora é 10% de mortalidade. Então, daqui a 10 horas, ele vai virar óbito, que vai ser 100% de mortalidade. E eu peguei aquilo para mim e falei, não... Falei para os meus alunos, não, a gente não pode desistir. Ele é um ser humano, era um técnico de enfermagem. Não tem a regulação, mas a gente vai conseguir. Eu tenho colegas de turmas que são cirurgiões cardíacos, que é o Gustavo Kikuta e o Henrique Coutinho. E eu falei, vou ligar para eles. Não, a gente já tem. Se eles assistirem isso, eles vão rir. Ele mandou uma mensagem para mim, dando parabéns pela direção. Falou, Sandrinha, você já me dava trabalho sendo coordenadora. Diretor agora, só Jesus. Aí ele falou, brincadeira, Sandrinho, o que precisar, a gente está aqui para ajudar. E a gente conseguiu regular esse paciente. Era um paciente de 37 anos, HIV positivo, uma dissecção de aorta torácica. E nós conseguimos, em contato com esse colega de turma, que o pai dele é chefe lá da HUP, conseguiu, com a regulação do Estado, com o UNIR, a gente conseguiu regular esse paciente e salvar esse paciente. Então, assim, o não, você já tem. Você tem que tentar sempre. E é isso que eu passo para todos os meus alunos, todos os médicos, é o que eu levo comigo, persistência, resiliência, fé, foco, amor no coração, humanização, que as coisas vão dando certo. E você, através de todo esse trabalho, né, você teve o reconhecimento. Né? Sim. Eu queria até que você falasse sobre a sua premiação, né, junto... Isso, eu ganhei a medalha Pedro Ernesto. Sim. Em 2023. O vereador Ulisses Marins, em reconhecimento ao trabalho feito na pandemia, as vidas salvas, né, todo o trabalho de coordenação, tudo que passamos na pandemia. Foi uma honra muito grande. A medalha Pedro Ernesto é uma honraria da Câmara, né, do Sim. Rio. E me emocionou muito. Fiquei muito feliz pelo convite e pela medalha. E foi emocionante para mim e para toda a minha família. E eu carrego no coração como um troféu até hoje. Sim. Sandra, a gente está caminhando para o final. Queria que você tivesse aí a liberdade para falar, né, as suas
que você quiser dizer sobre a sua vida, sobre o Salgado Filho, fique à vontade. Então, eu queria pegar esse momento em especial, agradecer ao subsecretário de Saúde, Dr. Daniel da Mata, e ao secretário de Saúde, Dr. Daniel Sorães, ao nosso prefeito, Eduardo Paes, pela honra de fazer parte da equipe de vocês. Estar hoje, para mim, no Hospital Municipal Salgado Filho, é a maior medalha, é o melhor presente que eu poderia ganhar em toda a minha vida. É o hospital do meu coração, o hospital escola, o hospital que eu entrei criança, posso dizer assim, e me moldei e estou hoje na melhor fase da minha vida como diretora geral. Não vou decepcionar vocês, contem comigo para tudo que precisarem. E eu acho que quem já está vivenciando um pouquinho dessa gestão está vendo a diferença em relação ao tratamento dos pacientes, a nossa humanização, a nossa empatia. Eu dou o meu telefone pessoal para todos os pacientes. Eu respondo todos os WhatsApps, eu respondo todas as demandas, porque cada um que pergunta é importante. As pessoas me ligam, eu não sei nem o nome, não sei nem quem é, me falam, eu sou fulano de tal, posso ajudar? Eu ajudo como qualquer outra pessoa. Então, eu tenho isso, eu tenho essa humanização, não consigo não responder a nenhum tipo de demanda. Estou aqui para isso. E o nosso lema é humanização na saúde. É isso. Sandra, é bacana, é emocionante toda essa trajetória. Eu nem tinha noção, né, de tanta coisa bonita, né? É uma história bonita, emocionante, que traz assim para quem assiste, né, que se focar consegue, e essa tua dedicação ao paciente, né, essa humanização é muito bacana. Parabéns pela sua excelência nessa gestão, né? Com certeza os pacientes do Salgado Filho vão ter um atendimento de excelência, e isso é só gratificante. Eu agradeço demais, obrigado por estar aqui no PodLife. O canal está aberto para você quando quiser divulgar seus projetos. E assim, foi uma honra ter compartilhado essa história de tanto sucesso. Foi uma honra o convite, estar aqui perto de você, que já era conhecido, né? Vacilou minha filhinha, minha sobrinha, sempre presente aí nos ajudando. Agradeço demais o convite. Se eu errei alguma coisa, peço desculpas. Não, que isso. E o que precisar, pode contar comigo sempre. Perfeito. Pessoal, mais um episódio de Pessoas Incríveis, né? Dessa vez foi bem emocionante. Então não esqueça de se inscrever no canal, dar seu like e até um próximo episódio. Tá? Estamos juntos.